Crime em família. 7 pessoas de 2 famílias são presas porque, segundo a polícia, falsificavam placas de veículos em cidades do entorno de Brasília. A justiça decide manter na cadeia a dona e 2 diretoras de uma faculdade de Mineiros. Elas são suspeitas de participar de um esquema que fraudava o acesso de estudantes ao curso de medicina. Placas com mensagens ofensivas às mulheres estão espalhadas por um povoado de Anápolis. Você vai ver como está a movimentação nas rodovias na saída para o feriado da Proclamação da República. Tem alerta de chuva forte e a PRF reforça a fiscalização nos trechos de rodovias que passam dentro de cidades. Hoje é sexta-feira, 12 de novembro, e o jornal Anhanguera está no ar. Olá, boa noite para você. Agora 7h08. Muito obrigada pela companhia aqui com a gente. A gente abre essa edição de hoje falando do fim de semana prolongado por causa do feriado, né? Agora segunda-feira, que é de mais movimentação intensa nas rodovias do estado agora nesse período. Quem está saindo para curtir esses dias de folga? A gente vai então fazer um giro para saber como é que está a saída para esse feriado agora nesse momento. E eu começo pela BR-414 em Anápolis, onde está o nosso repórter Eduardo Idaló. Eduardo, eu quero saber de você como é que está o movimento aí na região, se já aumentou, o que vocês têm percebido? Boa noite. Oi, Gabi, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando. O que a gente percebe já aqui na BR-414, nessa saída aqui de Anápolis, acesso para cidades turísticas como Pirinópolis e também Corumbá de Goiás, é que o movimento já é maior do que aquele que a gente percebe em dias normais, né? Vem aí o fim de semana, muita gente vai poder emendar com o feriado da Proclamação da República na segunda-feira e aproveitando então para passear, curtir esse feriado prolongado nas cidades turísticas. A Polícia Rodoviária Federal espera um aumento de 30% no movimento nessa sexta-feira. Esse movimento maior começou no fim da tarde e deve ir até por volta das 10 horas da noite. Esse mesmo fluxo maior é esperado também para o retorno, na segunda-feira à tarde. O movimento também já é maior aqui próximo, aqui na região de Anápolis, também na BR-153 e também na 060, para quem está pegando a estrada para ir para o Distrito Federal. Agora a gente lembra que o movimento grande também tem um perigo maior nesse momento por conta da previsão de chuva, né, em muitas regiões de Goiás. No sudoeste do estado, por exemplo, há previsão aí de 30 milímetros de chuva, portanto, o risco de aquaplanagem em muitos trechos das rodovias fica maior, então os motoristas precisam ficar mais atentos por conta do risco de chuva. Eu conversei com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, que dá algumas dicas sobre isso. Vamos ver. Cabe ao condutor, antes de pegar a rodovia, fazer uma inspeção básica no seu veículo, principalmente na questão das condições do pneu, os sulcos, a pressão dos pneus se está correta e também na iluminação do veículo, né, se ela está funcionando. Outro quesito que a gente olha bastante e muitas vezes eles deixam a desejar é nas condições da palheta do limpador de para-brisa. Vamos agora direto para a BR-040, falar com a repórter Daiane Jardim. Oi, Daiane, boa noite para você. Como é que está o movimento por aí? Ei, Daló, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, aqui na BR-040 a movimentação está dentro do esperado para uma sexta-feira, viu? Chove nesse momento, está até friozinho. A Polícia Rodoviária Federal está aqui já fazendo a fiscalização desse fim de semana prolongado na pista do lado de lá aqui da 040, que dá acesso a regiões turísticas procuradas nesse período, como por exemplo a Chapada dos Veadeiros, movimentação bem tranquila. Já na pista de cá, ó, que dá acesso, por exemplo, a GO 010, Caldas Novas, que é outro destino também bem procurado nesses feriados prolongados. A movimentação está um pouquinho mais intensa, mas sem nenhuma retenção. De acordo com a PRF, está bem dentro do esperado. A gente chama atenção para esse fim de semana prolongado para as restrições aos veículos de carga em pistas simples, como por exemplo a GO 010, que dá acesso a Caldas Novas. Está proibida a circulação desses veículos de carga hoje até às 10 horas da noite, amanhã sábado, de 6 da manhã ao meio-dia, que é também um momento de saída para o feriado de muita gente,
E na segunda-feira, que é volta do feriado, para evitar congestionamento, trânsito muito pesado, os veículos de carga estão proibidos de circular de 4 da tarde às 10 horas da noite em pistas simples e muito cuidado para quem vai pegar a estrada. Gabriela. Obrigada pelas informações. Então, Daiane e Daló, boa noite para vocês. 7 pessoas foram presas hoje suspeitas de integrar uma quadrilha que atuava em Goiás e também no Distrito Federal. O grupo fabricava e fornecia placas de maneira irregular para a clonagem de veículos. Um funcionário da Prefeitura de Silvânia estaria envolvido nesse esquema. Em Lusiânia, os alvos foram uma mulher e o sobrinho dela. Segundo a polícia, as investigações apontam que a suspeita usava a estrutura da fábrica de placas credenciadas pelo Detran para confeccionar réplicas idênticas às originais. No local, uma arma foi apreendida. A dupla atuava associada a outra família do Distrito Federal, onde 4 pessoas foram presas, também suspeitas de agirem da mesma forma. Foram apreendidas várias placas do atual padrão Mercosul e de modelos antigos. Tarjetas com nomes de cidades de vários estados e lacres. Ao todo, 7 pessoas foram presas. As investigações começaram aqui em Lusiânia há 1 ano, quando os policiais começaram a monitorar os supostos falsificadores. A partir daí, eles descobriram um comércio de placas irregulares que alimentavam o mercado de clonagem de veículos roubados em todo o Brasil, com vendas, inclusive, pela internet. Uma família aqui atuava no Distrito Federal, formada por pai, o filho e a nora envolvidos nesse crime de fabricação irregular de placas. O superintendente da Prefeitura de Silvânia também foi preso, suspeito de fazer parte da quadrilha. Ele tanto adquiria placas irregulares, quanto fornecia matrizes alfanuméricas para a produção dessas placas. Ele também mantinha estabelecimentos, a princípio regulares, para a fabricação de placas, mas vinha adquirindo paralelamente, para responder à demanda criminosa dele. Em nota, a assessoria de imprensa da Prefeitura de Silvânia disse que não há relação entre os fatos investigados e a função que era desempenhada pelo superintendente de trânsito na Prefeitura. Disse ainda que aguarda a comunicação oficial dos fatos e permanece à disposição para mais esclarecimentos. Agora, em relação aos presos, se condenados, eles podem pegar 9 anos de prisão por associação criminosa e também por confecção irregular de placas. Um avião de pequeno porte caiu na tarde de hoje em uma zona rural de Palmeiras de Goiás. 2 pessoas que estavam nesse avião no momento desse acidente ficaram feridas. Elas foram socorridas pelos bombeiros e estão agora sendo atendidas no hospital de Palmeiras. Quanto à aeronave, ela é experimental e está em situação regular pelo Registro Aeronáutico Brasileiro. E a gente não tem informações do estado de saúde dessas 2 pessoas que estavam aí na aeronave. E ainda falando de acidente aéreo, um piloto de Anápolis morreu na queda de um avião agrícola no Tocantins. O avião caiu numa fazenda produtora de soja e arroz irrigado na zona rural de Lagoa da Confusão. No avião modelo Ipanema 201A, prefixo PT-GRQ, estava, além do piloto anapolino Mauro Roberto de Almeida Júnior, de 27 anos, o também piloto recém-habilitado Matheus Fernandes Dias, de 25 anos. Os 2 morreram na queda. De acordo com testemunhas, a aeronave havia acabado de realizar a aplicação de insumos na lavoura e ia pousar em uma área próxima à cidade, mas antes de seguir para a pista caiu. Ainda de acordo com testemunhas, na hora não chovia e nem ventava forte. Uma equipe do Centro de Investigações e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, vai fazer uma perícia na área da queda. O corpo do piloto Mauro Roberto de Almeida será enterrado na manhã deste sábado em Anápolis. Já o corpo de Matheus Fernandes deve ser enterrado em Lagoa da Confusão, no Tocantins. Uma mulher de 74 anos morreu depois de passar mal na piscina de um clube em Caldas Novas. Segundo os bombeiros, Sônia Maria Carvalho de Melo era cardiopata, Tinha uma doença aí no coração. Ela teve um mal súbito e foi tirada da piscina pela equipe de primeiros socorros do clube. Ela foi levada para uma unidade de saúde, mas não resistiu.
Em nota, o Náutico Praia Clube disse que a vítima foi atendida rapidamente pelas equipes ali, né? Enquanto eles chamavam os bombeiros eram acionados. Disse ainda que lamenta a morte da idosa e que está prestando auxílio e colaborando também com as investigações. Nos últimos 12 meses, o Brasil registrou o índice mais elevado de inflação desde 2016. E o resultado disso, gente, é sentido no bolso do consumidor e também dos comerciantes. Tá cada vez mais difícil achar alguém enchendo o carrinho no supermercado. Eu só compro um pouquinho agora. O que precisa por dia que eu compro. O consumidor passa pelos corredores e até para, mas não leva o produto. Antigamente eu ia no supermercado com uns 200 e pouco, lotava o carrinho. Hoje em dia não dá nem a metade. Se tá difícil para dona de casa, quem trabalha com alimentação também sente a alta dos preços. Nesse restaurante em Itumbiara, o impacto da inflação está no cardápio. A panelinha de carne de panela para 2 pessoas era R$ 60, agora está saindo a 70. A gente não consegue reajustar totalmente o preço. E um ponto mais que dificulta é a carne em si, que teve um acumulado de 50% no reajuste. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, considerado a inflação oficial do país, subiu 1,25% em outubro, segundo o IBGE. A inflação acumulada no ano é de 8,24% e nos últimos 12 meses de 10,64%. É o maior índice para o período de um ano desde 2016. Alimentos e combustíveis, que tiveram a grande alta no mercado internacional no último ano, somado isso com o câmbio desvalorizado, isso encareceu muito o custo de vida. O ano de 2022 também ele vai ser um ano ainda de custo de vida muito alto. A Justiça decidiu hoje, em uma audiência de custódia, manter na cadeia a dona e também 2 diretoras de uma faculdade particular de Mineiros. Elas são suspeitas de participarem de um esquema que fraudava documentos para o ingresso de estudantes no curso de medicina. As 3 mulheres foram encaminhadas para o presídio de Serranópolis, o único da região que possui ala especial para mulheres. Segundo a direção da cadeia, as 3 estão juntas numa mesma cela, mas separadas de outras detentas. Hoje, em audiência virtual de custódia, o juiz de Mineiros julgou o pedido de relaxamento das prisões. As prisões temporárias foram decretadas para que não houvesse interferência nas investigações. A Justiça entendeu que as 3 suspeitas devem permanecer presas. As mulheres foram presas nesta quinta-feira numa operação que investiga fraudes em documentos para o ingresso de estudantes no curso de medicina dessa faculdade de Mineiros. Pelo menos 8 pessoas são investigadas no esquema de falsificação de histórico escolar. A polícia acredita que existe uma organização. Essa é a segunda etapa da campanha contra a aftosa, que vai até o dia 30 desse mês. Devem ser vacinados os bovinos e os búfalos com até 2 anos de vida. Além da vacina contra a aftosa, os produtores também estão vacinando os animais contra a raiva. Produtores com um rebanho de mais de 75 cabeças de animais devem declarar a vacinação no site da Agrodefesa até o dia 7 de dezembro. Se isso não for feito, o pecuarista pode ter alguns problemas que o Wellington conhece bem. Você não pode comprar e nem vender gado para fora. E nem para aqui para a porta mesmo, na cidade. Trava tudo a fazenda. Pois é, e só para reforçar, a vacinação deve ser feita até o dia 30 de novembro. E anote aí o site para a declaração do rebanho, que é o cidago.agrodefesa.go.gov.br, que está para você aí na tela. Entre tudo, gente, que tá caro agora no supermercado, o abacaxi também tem roubado a cena. A gente viajou e ia até a capital da fruta, em Goiás, para te contar o motivo de, em um único ano, o abacaxi ter quase dobrado de preço. Em Anápolis, toda a acidez do abacaxi parece ter ido parar no preço. A unidade está custando R$ 5,00 em média. O dobro do valor do que eu estava comprando antes. Tá muito caro, tá muito caro. Viajamos até Jaraguá para entender o porquê do aumento. O município, no Vale do São Patrício, é o campeão goiano em produção de abacaxi.
Na roça do Adnilson, o Pérola tipo 1, com quase 2 quilos, sai por R$ 13,30 a unidade. Segundo o produtor, só com esse preço está dando para tirar algum lucro. Nós compramos os insumos há um ano atrás. Então, pelo preço que nós comprou, esse aqui está dando para ter um resultado assim, positivo, né? Não está dando prejuízo. Nesta época do ano, poucos produtores ainda estão colhendo abacaxi. A baixa oferta também empurra os preços para cima. Nem o comércio local escapa. Aqui na região de Jaraguá é muito fácil encontrar banquinhas como esta aqui atrás, que vendem o abacaxi que é comprado direto na roça. Elas são muito comuns aqui às margens da BR-153. Nestas bancas, o abacaxi de primeira linha já é vendido a até R$ 7,00, quase o dobro do preço negociado no ano passado. O ano passado nós trabalhava com ele em torno de R$ 4,00 a fruta melhor, né? E os outros a 3 por 10, 4 por 10, né? Tinha um preço melhor, mas como subiu muito, agora hoje nós estamos trabalhando com preço mais elevado, né? Sempre que passa por Jaraguá, o Eduardo faz questão de comprar abacaxi. Já que o preço está azedo em todo canto, ele prefere a fruta daqui, que tem fama de ser mais doce. Em outras regiões que a gente passa e compra abacaxi, como a região de Minas, ali, sul de Minas, que você compra, não tem essa qualidade que tem o abacaxi de Jaraguá. O abacaxi daqui é excepcional. Gente, agora olha isso. Placas polêmicas estão espalhadas por um povoado de Anápolis. As mensagens dessas placas criticam o consumo de bebidas alcoólicas e até o jeito de vestir das mulheres. Ainda hoje, né? O local é cercado por mosteiros e igrejas. Por todo lado, jardins floridos, imagens sagradas e no meio de tanta beleza e religiosidade, algumas placas com mensagens surpreendem. A bebida alcoólica é urina do capeta e outras são ofensivas. Mulher que usa roupa curta, transparente e decotada é amiga de Satanás. Hipocrisia da parte das pessoas, né? Porque cada um anda do jeito que gosta, do jeito que sente bem, né? Tem uns que vestem as roupas arrastando lá no chão, às vezes faz coisa errada, pior do que as que vestem curtinho, não tem nada a ver. O que vale é a mente e o coração. As placas estão numa área de chácaras em Miranápolis, distrito de Anápolis. Ficam no terreno dessa instituição religiosa. Algumas condenam quem faz barulho e arruaça. Essa diz que padre que promove barulho é amigo do demônio. Muitos que passam por aqui são religiosos, que não querem comentar. Nós tentamos falar com o padre responsável aqui pelo mosteiro, mas a segurança do local informou que ele não estava no momento e também que não daria entrevista. Não foi autorizada a entrada da nossa equipe para fazer imagens lá dentro e disseram que a gente só poderia filmar aqui do lado de fora. A Diocese de Anápolis informou por telefone que não está de acordo com as mensagens divulgadas pela organização religiosa responsável pelas placas e que o grupo não integra a arquidiocese. Essa advogada, presidente de uma associação de direito da mulher, diz que as mensagens são ofensivas e podem gerar violência doméstica. É uma placa que ela chega a agredir as mulheres. Porque tudo que é misógino, tudo que você revitimiza a vítima, que você imputa a ela, o jeito dela vestir, o jeito dela andar, para que é errado, então qualquer ação de um homem numa violência sexual, numa violência, vai ser justificado se ela está se vestindo, como ela está se portando, isso não existe. O absurdo, né, gente? Olha, falta pouco mais de um mês para o Natal e Itumbiara já está nesse clima, viu? Hoje a cidade ganhou uma decoração toda especial. Luana Nunes é quem vai contar tudo para a gente. Boa noite para você, Luana. Ei, Gabi, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o jornal. Aqui em Itumbiara já é Natal sim, viu? Eu falo ao vivo aqui da Praça da República, que fica no centro de Itumbiara. Aqui vai ser um dos principais pontos desse Natal Luz no ano de 2021. A abertura oficial desse Natal foi agora há pouco, ainda está tendo um evento aqui na praça. Pela cidade, vão ser 24 pontos entre praças, ruas e avenidas que estão recebendo neste ano essa decoração especial.
Entre os enfeites tem aí chuvas de estrelas, mangueiras de LED, estrelas com caudas, cortinas de lâmpadas, árvore de Natal e, é claro, o presépio. Itumbiara é quente, Gabi, mas olha só, tem até flocos de neve na decoração desse ano. É claro que isso está sendo feito aí com a ajuda de microlâmpadas. Segundo a prefeitura, são mais de 1 milhão de microlâmpadas que estão sendo usadas para poder trazer essa magia do Natal aqui para Itumbiara. Eu gosto demais desse clima. E você, Gabi? Que chique, Luana. Gosto demais e vou dar uma passadinha por aí antes do Natal acabar, viu? Beijão, boa noite para você. Gente, imagem do dia agora que vem de Lusiânia. Choveu forte agora no final da tarde. A Avenida Neylor Colim, na região do Parque Alvorada, acabou ficando alagada e um artista da cidade usou aí do bom humor para protestar. Com ferro, ele fez esse homem aí ó, em um barquinho e colocou na entrada do comércio dele, chamando a atenção e muito diferente também, né? A gente procurou a Prefeitura de Lusiânia para saber sobre os alagamentos que acontecem por lá, mas a gente ainda não teve resposta, lembrando o alerta de chuva para o final de semana, hein? Para você de casa, uma ótima noite, hoje com imagens, claro, né, da decoração de Natal inaugurada hoje em Itumbiara, viu?